Turing Totem. Lorde, presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Está dando para ouvir ou que tira a máscara para ler, né? Acho que pode ler assim, né? Eu não sei, tirar a máscara... Estou com medo de pegar Covid, gente. Pode passar Covid Então, vamos no lá. Carlos César. Hã? Não. Esse Zé Américo está ficando... Bom, parecer, por meio da mensagem A2001/2020, o senhor governador encaminha à Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei 529 de 2020, que estabelece as medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e da outras providências correlatas. O projeto tramita em regime de urgência nos termos do artigo 26 da Constituição do Estado. Segundo trâmites regimentais, a propositura foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Administração Pública, Relações do Trabalho e de Finanças, Orçamento e Planejamento. No âmbito desta comissão, a Constituição foram designados relator, projeto, fomos designados para relatar o projeto em epígrafe, exarando parecer sobre aspectos constitucionais, legais e jurídicos nos termos do artigo 31, inciso 1º, 14º do Regimento Interno com... Eu gostaria de ter a tranquilidade de ler. Deputado, vou Só pedir isso. para os senhores deputados evitar a conversa paralela para que a gente possa ouvir. Regimento e interno mais- consolidado. mais o deputado Carlão Piantari, por favor. A propositura estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e aos equilíbrios das contas públicas e dá providências correlatas, estão divididas em 15 capítulos e 3 anexos que passamos a analisar. O capítulo 1 trata da extinção de entidades descentralizadas, quais sejam Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Fundação do Remédio Popular, Shopping Tavares de Lima, Fundação Onconcentro de São Paulo, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, Superintendência de Controles e Edemias, Instituto de Medicina Social e Criminologia, Departamento Aeroviário de São Paulo, Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, além das entidades supramencionadas no artigo 65, o projeto propõe a extinção do Instituto Florestal, unidade administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O capítulo 2º trata do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público, do IANSP, modo de adequar os termos do Decreto-Lei nº 257 de 1970, além de modificar as alíquotas de contribuição segundo o critério de idade. Por sua vez, o capítulo 3º dispõe sobre a alienação de imóveis, introduzindo a alteração da Lei nº 6.544/1989 e na Lei nº 16.338/2016, além de autorizar a alienação de imóveis listados em anexo 1, 2, 1º, 2º e 3º do presente projeto de lei. Observa-se que o capítulo 4º pretende modificar as leis nº 16.877/2018 e número 10.393 de 1970, principalmente para dispor que as despesas administrativas para a manutenção dos benefícios de carteira de previdência dos advogados e de serventias poderão ser custeadas com recursos dos respectivos fundos. Adiante, o capítulo 5º dispõe sobre a transferência à conta única do Tesouro superávit financeiro apurado em balanço patrimonial das autarquias, inclusive de regime especial, bem como dos fundos especiais de financiamento e investimento. Além disso, o referido capítulo prevê a extinção dos fundos previstos no artigo 18º da propositura. Os capítulos 6º e 7º, por sua vez, trazem alteração na legislação tributária relativa ao imposto sobre transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, do imposto sobre propriedade de veículos automotores, trata da renovação da redução de benefícios fiscais relativa ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O capítulo 9º, que trata da secretarização dos serviços, introduz a alteração da Lei nº 13.723 de 2009, especialmente para permitir que as entidades administradas direta ou indireta possam ceder a título oneroso à Companhia Paulista de Securitização, à Companhia Paulista de Parcerias ou ao fundo de investimento construído de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários. O título oneroso para o CPP, quando for para estruturação
de garantias para projetos do Estado, direitos creditórios e originários de créditos, inclusive quando inscrito em dívida ativa. Na sequência, o capítulo 10 autoriza o Poder Executivo a instituir programa de demissão incentivado voltados a servidores públicos considerados estáveis nos termos da redação original do artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 19º do Ato de Disposições Constitucionais e Transitórias que sejam filiados ao regime geral da Previdência Social, com o recebimento da indenização prevista no artigo 32 do projeto. Por sua vez, o capítulo 11º, ao dispor sobre a regulação e fiscalização de serviços públicos, autoriza a delegação à Artesp as funções de regularização e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de transportes autorizados, inclusive aqueles submetidos à esfera da Secretaria de Transportes Metropolitano. Além disso, autoriza a delegação as funções de regularização e fiscalização de outros serviços. A Artesp passaria a ser denominada Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. O capítulo 12º autoriza a Fazenda do Estado a conceder a exploração de serviços ou o uso total ou parcial do espaço previsto pelo artigo 37. Adiante, o capítulo 13º trata-se da transação de crédito de natureza tributária e não tributária, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado a transação resolutiva de litígios, aplicando-se a transação na forma do artigo 42 e seguinte da propositura. O capítulo 14º, por seu turno, possui disposições atinentes a autorizar que a Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito de processos judiciais, reconheça a procedência do pedido, abstenha-se de contestar e de recorrer e a desistir de recursos já interpostos quando inexistente outro fundamento relevante. A pretensão deduzida à decisão judicial estiver de acordo com a hipótese mencionadas no artigo 60. Por sua vez, o capítulo 15º das disposições finais possui disposições relativas à alteração do decreto de lei número 260 de 1970, aumentando a idade limite dos policiais militares para permanência na reserva, passando a ser 70%, permitindo também que sejam designados para exercer funções administrativas, técnicas ou especializadas nas organizações policial-militares. Além disso, o artigo 60 modifica a lei número 12.685, de 2007, dispondo que o crédito da nota fiscal por nome do Programa do Estímulo da Cidadania Fiscal do Estado serão cancelados se não utilizados no prazo de 12 meses. Por fim, o projeto apresenta algumas disposições transitórias em seu capítulo 16º, tratando da permanência do regime de previdência complementar dos servidores, que especifica o que dá incidência à TCMD sobre doações com reserva de usufruto realizada anteriormente à produção de efeitos dessa futura lei. Permanência da inscrição no IANSP dos agregados que estiverem incluídos até a data da publicação dessa futura lei, bem como da aplicação de recursos oriundos no superávit financeiro apurado no final do exercício de 2019 dos fundos do Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Nos termos da exposição de motivos que acompanham a propositura, a intenção do governo é viabilizar medidas para dotar o Estado de meios de enfrentamento da grave situação fiscal que, ora, vivenciando devido aos efeitos negativos da pandemia, efeito mundial, que, além de causar um significativo aumento de despesas públicas, especialmente nas ações governamentais, nas áreas de assistência social e saúde, também causou uma severa redução das receitas tributárias. O reflexo dos impactos causados na economia brasileira, sendo que o governo estima um déficit orçamentário pela ordem de 10,4 bi para o exercício de 2021. A nosso ver, a proposta do Executivo é de natureza legislativa e a maior parte do seu conteúdo é da iniciativa exclusiva do senhor governador. Nos termos do disposto do artigo 24, inciso 2º, combinado com o artigo 47, inciso 2º, ambos da Carta Paulista. Da mesma forma, o projeto visa cumprir a exigência prevista no artigo 115, inciso 21º da Constituição do Estado, isso é, a necessidade de autorização para extinção de autarquias, fundações e empresas públicas, bem como exigência prevista no artigo 17 do inciso 1º da Lei nº 8666, de 1983, ou seja, a necessidade de autorização legislativa para alienação de bens imóveis. Assim, sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, não vislumbramos o óbice no avanço da propositura.
somos, pois, favorável à sua aprovação. Conforme relatamos no curso do processo legislativo, foram apresentadas 623 emendas que passaram a analisar, observando que a emenda número 41 foi retirada. Primeiramente, verificamos que muitas emendas abordaram o capítulo 1 e o artigo 66, que trata da extinção de entidades descentralizadas do Estado. Referidas emendas pretendem, em suma, suprimir determinados entes do rol das entidades a serem extintas ou acrescentar condição para extinção, além de outras disposições acerca da subrogação de contratos de trabalho, transferência de ativos, passivos, obrigações e também sobre a alienação de bens imóveis das referidas entidades. É de se compreender a intenção da proposta, então não podemos desvirtuar o projeto do seu objetivo primordial, que é adotar do Estado de meio de enfrentamento à grave situação fiscal provocada pela pandemia do Covid-19. Além disso, a propositura autoriza a subrogação para entidades e órgãos da administração pública dos contratos administrativos, contratos de trabalho, atribuições e demais ativos de tais leis.